Muito bem, meus amigos internautas, telespectadores, você que nos segue nas redes sociais, esse é o EI Podcast, que é uma novidade Rio Sul, São Paulo, né? A gente trouxe um pouco para cá, para o estado do Maranhão, entrevistando aí pessoas que vão da política a profissionais, artistas, enfim, fazendo nosso papel de comunicação e comunicador social. E esse material está tanto no YouTube, você que assiste agora, como também no Spotify, o áudio para você ouvir e fazer qualquer outra tarefa e já ficar bem informado. E hoje aqui no nosso estúdio está ele, que é ex-promotor, ex-deputado, chefe de família e atualmente está como prefeito da cidade de Itapecuru-Mirim, Benedito Coroba. Seja bem-vindo ao nosso humilde estúdio. Obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo. Obrigado, meu amigo Tiago Negreiros. É uma honra muito grande estar nesse bate-papo com você, meu amigo. Aqui acho que é uma oportunidade que às vezes a própria televisão, os outros espaços não dão esse tempo todo, né, para a gente falar sobre assuntos que vão até além da política. A gente quer aqui conhecer um pouco mais e falar um pouco mais com o cidadão Benedito Coroba. Muito bem. Né? Coroba, que é meu amigo particular, amigo dos meus pais, né? A gente já conhece há um bom tempo, né? Acaba de ter uma vitória aí maravilhosa como prefeito. Mas antes disso tem uma história política já, né, Coroba? Já você é nascido em Itapecuru? Eu sou itapecuruense do povoado Santa Cruz, que hoje é a Cigana, né? Sim. O nome original da Cigana era Santa Cruz. Seus pais são daqui mesmo? Meus pais são... A minha mãe é daqui, do município de Itapecuru, e meu pai é originário de Codó, né? E se conheceram aqui porque meu avô paterno veio para assumir o cartório do primeiro ofício na década de 50. Né? Ele havia se separado da minha avó, veio ele e meu pai. Né? E chegando aqui, assumiu o cartório. Né? Passado um tempo, ele casou com Dona Adélia Matos. Né? E o meu pai então também casou com minha mãe, que era filha daqui. Eu sou o primeiro filho de 8 irmãos, sou o mais velho. Na década de 60, em 64, aliás, no ano de 1960, o meu pai foi para São Paulo, né, a busca de melhor situação, a busca de trabalho, de melhorar sua condição financeira. E logo em seguida minha mãe foi. E eu fiquei com meus avós maternos. Então eu fui criado pelos meus avós maternos, meus avós. Nasci em Santa Cruz, Cigana, e com 3, 4 anos, mais ou menos, eu vim para Itapecuru. Daqui foi estudar em São Luís? Na década, fiz aqui o ensino fundamental, primário e ginásio, fiz o segundo grau, que hoje é ensino médio, em São Luís. Naquela época não existia ensino médio aqui. E em 1977, no meu primeiro vestibular, eu ingressei no curso de Direito. Ainda não tinha completado meus 18 anos. É mesmo? Estudava onde, São Luís? Eu estudei... No liceu? Eu estudei passei pelo liceu, né? Tive uma passagem também pelo Colégio São Luís e depois fui para o curso de Direito na UFMA. Essa geração toda passou pelo liceu, né? Essa sua geração? A grande parte. Era o grande colégio da época. Era o grande colégio da época. E eu me lembro que já na década de 70, né, eu ingressei no curso de Direito em 1977, né? Na minha turma, por exemplo, existiam muitos alunos pobres,
do interior, né? Embora tivesse uma parte considerável de alunos oriundos já do Colégio Marista, do Colégio Batista, do Dom Bosco, né? Que era um colégio particular. Particulares e boas escolas. Mas, por exemplo, na minha turma existiam muitos alunos do interior e de colégios públicos, né? Em 1977. Já pensava? Sim, pois não. Você já pensava em ingressar na carreira do Ministério Público, algum cargo assim? Não. Queria advogar mesmo? Eu, na verdade, fiz meu curso voltado para a advocacia. A advocacia sempre me encantou e eu, na verdade, fiz o meu curso de Direito voltado para o exercício da advocacia. E a política? Depois veio, logo em seguida você foi candidato, chegou a ser candidato a prefeito da Itapecuru, primeiro foi deputado, depois candidato a prefeito, como é que foi essa ordem? Não, é o seguinte, eu entrei na política por uma circunstância da minha vida profissional. Porque eu me formei ainda muito jovem e montei meu escritório em Itapecuru, escritório humilde. Naquela época não existiam quase advogados. Eu praticamente era um advogado, era só eu advogado. Existia um outro escritório do Dr. João Marques, que depois passou no concurso de procurador da República, e eu terminei ficando praticamente sozinho como advogado de Itapecuru naquela época. E final de 80, não foi isso? Isso foi no início dos anos 80. E eu fui convidado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais para advogar e me encantei com a causa. Fui advogado agrário por 10 anos, defendendo as comunidades rurais. Naquela época o país passava por uma transformação, uma problemática. Nós tínhamos muitos conflitos agrários. Naquela época a economia colocava as terras muito valorizadas e tivemos muitos conflitos agrários por conta das terras, porque os trabalhadores e os donos de terra não se entendiam. Os donos de terra queriam as terras sem ninguém, porque existia uma especulação imobiliária muito grande, e havia o sindicato como órgão congregador das forças trabalhistas, dos trabalhadores, resistiam, né? E aí eu fiz a minha advocacia agrária por 10 anos, e foram os anos mais profícuos da minha vida. Eu fui advogado que praticamente trabalhei de graça. Para manter a minha família, para ganhar dinheiro, ganhava fora. Ganhou muito porco, pato, galinha. Isso. O povo mais humilde presenteando. E foi uma época áurea da minha vida. E através disso, em 88, em princípio de 88, houve uma assembleia geral do sindicato, e a assembleia me escolheu para que eu fosse o representante dos trabalhadores rurais. Eu inicialmente queria ser candidato a vereador, mas os trabalhadores, não, nós temos que ter um projeto mais ousado, e eu fui candidato a prefeito em 1988. Disputou nessa época com quem aqui? Os candidatos eram o seguinte: o Zé Lawande, que era o candidato... Era o prefeito atual? Não. O Zé Lawande não. Quem era o prefeito era Zé Carlos Rodrigues, e os candidatos eram o Zé Lawande, que tinha um nome à época muito forte. Zé Lawande vinha de um mandato anterior ao de Zé Carlos. O de Zé Carlos, onde ele teve um apoio grandioso do governo João Castelo e construiu praticamente a nova cara de Itapecuru. Construíram o hospital Adélia Matos Fonseca, o estádio de futebol, o fórum, a Câmara,
o Colégio Newton Neves, não é? O governo Cândido Castelo o foi um governo SEMA, construtor a ponte, né? e pavimentaram a cidade. Na verdade, foi uma obra gigantesca do governo do estado aqui. E isso promoveu o prefeito, né? O Zé Laonde saiu muito bem avaliado do governo. Logo em seguida, Zé Carlos o sucedeu, e após Zé Carlos ele voltou. Ele era um nome forte, imbatível à época, mas assim mesmo nós enfrentamos. Então foi o Zé Laonde que ganhou a eleição, eu, doutor Fernando Curtius, o Totônio e o Bernardo Careca, né? Nós não, candidatos mesmo, que era Zé Laonde, você? Doutor Fernando. Todos esses eram candidatos? Era Zé Laonde, eu. O Curso também foi candidato? Curtius, Fernando, Totônio e Bernardo Careca. Eu, na verdade, ainda fiquei em segundo lugar, mas enquanto Zé Laonde teve aí em termos de torno de 4.000 e poucos votos, eu tive 1.600 e poucos votos. Eu sei que somados todos nós ainda perdemos para Zé Laonde, com a somatória. Mesmo se a oposição se juntasse, não tinha conseguido. Não conseguiria ganhar. Mas a política ela vem de uma forma que ela impregna, né, na gente. Exatamente. Aí logo em seguida você foi deputado estadual. Em 1990, 2 anos depois, eu fui candidato, fui convidado pelo saudoso Jackson Lago, que já era prefeito de São Luís, porque o primeiro mandato de Jackson como prefeito foi em 88. Sim. Né? E ele, já prefeito de São Luís, me convidou para a gente fortalecer o partido. Eu era do PDT, para ser candidato a deputado. Ele queria ter um grupo grande de deputados, e nós fizemos naquela época, no estado do Maranhão, na eleição de 90, uma terceira via. Existiam na eleição de 90, para o governo do estado, os candidatos Edson Lobão e João Castelo. E nós lançamos a terceira via na oposição, que era exatamente Conceição Andrade, que era a nossa candidata a governador. Eu não me recordo agora quem era o nosso candidato a senador. Nós tínhamos também um candidato a senador. Eu não sei se era Haroldo Saboia ou outro, não estou lembrado. E nós fizemos uma boa daquela época. E nós fizemos uma bancada nessa eleição. A Conceição foram para o segundo turno Lobão e Castelo. A Conceição não foi nem para o segundo turno. Nós tivemos uma votação não muito boa para governador, mas nós fizemos para deputado estadual, nós fizemos 5 deputados estaduais. Eu pelo PDT, Dutra e Vila Nova pelo PT, e Zé Costa e Juarez Medeiros pelo PSB. Fizemos uma bancada estadual de 5 deputados. E para federal fizemos, eu acredito, se eu me lembrar aqui, Zé Carlos Saboia e, salvo engano, Haroldo Saboia. Nós fizemos 2 deputados federais. E eu não estou lembrado quem era o nosso senador. Era uma galera que batia de frente e fazia oposição mesmo à família Sarney, né? Exatamente. Historicamente, foi um período interessante da política maranhense. Bom. E o reflexo a gente vê hoje, com recentemente a eleição de Jackson, posteriormente a eleição de Flávio, é fruto dessa galera que já vem um bom tempo enfrentando. Nós lutamos muito naquele período. É uma história bacana. Aí você foi eleito deputado com quantos votos nessa época? 6.300 e poucos votos. Foi muito voto, né? Muito voto. Para a época, sim. Muito voto. Eu lembro que meu pai chamava, sempre brincava, deputado fogueteiro, né? Brincava com você, que você tem um projeto, estava me explicando outro dia, por conta de um projeto envolvendo foguete. Nós fizemos um projeto proibindo essas fabriquetas de fundo de quintal, que existia muito na época
para fazer esses fogos de São João. O perigo, né? Que causava perigo à saúde, à vida das pessoas. Com certeza. E aí o teu pai, que era vereador, à época, aqui no mesmo período que eu fui deputado, Foi o primeiro ele mandato. foi vereador e ele realmente me apelidou de deputado. Ele gostava. Mas nós sempre tivemos boa relação, né? Eu acho que mesmo a política, relação mesmo quando saudável. você tem adversário político ali na eleição, no período eleitoral, mas você não pode deixar que isso afete a sua relação pessoal, né, com as pessoas. Eu acho que a disputa é saudável, né? As perseguições é que acaba sendo desgastante e desnecessárias. Aí eu acho que a sua história, Corolla, ela mostra exatamente essa questão de que você foi deputado, foi candidato há muito tempo atrás, teve sua carreira como promotor, que sempre há tempo de você disputar a eleição. Não existe essa de que, não, o tempo passou. Não, você se atualizou, você percorreu um caminho pelo judiciário, né, pela justiça, pelo seu profissionalismo, e depois voltou no momento propício para a cidade de Itapecuru-Mirim, no qual uma lacuna estava aberta, né? Analiso eu aqui, o atual prefeito não se empenhou em disputar a reeleição, o que já é um grande, né, uma grande lacuna que se abre, né? Quando você tem um prefeito atual que não disputa. E aí tiveram outros candidatos, mas você foi muito bem votado, né? Foram quantos mil votos? 16.710 votos. Não foi uma campanha fácil não, né? Mas antes eu queria voltar aqui ainda para o nosso passado. Eu, em 92, como deputado estadual, eu disputei minha segunda eleição de prefeito. Foram duas disputas. Duas disputas. Em 92, foi contra a Risalva. Eu perdi a eleição, foi uma das eleições mais emocionantes que eu... Essa eu já lembro um pouco mais. Foi em 92, eu perdi a eleição. Nós disputamos a eleição aí, eu, o Lacerda, que era o candidato de Zelaonde, e a Risalva, eram três candidatos, que era apadrinhado pelo seu marido Zé Carlos, né? De saudosa memória. Então, eu perdi a eleição. E aí eu comecei a me preparar para saída da política. Temporariamente. Já pensava? Não esperava voltar mais para a política. Não pensava em voltar, não, né? Aí eu fiz, terminei meu mandato em 94, né? Em fevereiro de 95, porque a gente eu assumi o mandato de deputado no dia 1º de fevereiro de 91, né? E deixei o mandato em 1º de fevereiro de 95. Aquele episódio. Em junho eu tomei posse, já houve concurso imediatamente. Logo em seguida? Logo em seguida houve um concurso do Ministério Público e eu ingressei no Ministério Público no dia 6 de junho de 95. Aí me despedi, fiz uma despedida definitiva da política, imaginava eu que não foi definitiva. Hoje eu sou prefeito. Hoje é prefeito. Pois é. Imaginava, não, agora eu vou só cuidar da minha vida profissional. Né? É aquele episódio no qual o governador na época era Edson Lobão. Eu era muito pequeno, mas eu me lembro. E delegados aqui era Porfírio e Sobrinho, delegado regional, delegado municipal na época, né? Tinha essa... Isso. Né? E teve aquele problema com o atual prefeito, era atual prefeito Zelaonde. Zelaonde foi preso, encarcerado, e o advogado dele foi você. O Zelaonde nós tivemos, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu não tenho
nenhum problema pessoal Sim. com Zé Lawande, nem com ninguém. É história pública. Eu né? acho que a política, ela nos ensina muito a viver, né? Então, às vezes, uma disputa eleitoral pode eventualmente deixar algum ranço, alguma mágoa, mas o político tem a possibilidade real de desmanchar isso rapidamente. O Zé Lawande, ele é um homem visionário, foi prefeito 2 vezes. Zé Lawande teve 10 anos de mandato. Teve um mandato primeiro de 6 anos. 6 anos naquela época. E depois teve um mandato de 4 anos. Então ele teve um homem de uma Contribuição muito de uma grande contribuição em Itapecuru e um político visionário, forte político. Então eu acho que ele já desenhava que eu seria, né, o adversário dele. E ele me criticava muito, me chamava de advogado de porta de cadeia, né, essa coisa toda. E para você ver como é o destino, eu vim depois, numa circunstância, ser o advogado dele, circunstancialmente. Quando foi preso. Quando ele foi preso. E esse episódio me marcou muito, porque... Foi em 93, foi? Eu não sei exatamente dizer. 92, por aí. Eu por estava aí. lendo o jornal Estado do Maranhão agora outro dia. Tem uns arquivos, o Gonçalo tem uns arquivos também. Eu me lembro assim, porque nós éramos adversários. Ele era prefeito que tinha ganho a eleição minha em 88. Eu tinha perdido, Sim. Em 90 eu fui eleito deputado. Então ele era prefeito, eu era deputado, nós éramos adversários políticos. Sim. Porque ele era alinhado com o governador Edson Lobão e eu era adversário do Lobão. Eu fui deputado de oposição. De oposição. Está entendendo? Fazendo oposição ao Grupo Sarney, que naquela época era o grupo incontestável, né? O grupo que tinha... Para onde você virava tinha um rio, Sarney. O Onde você mando entrava... político do Estado, né? Tanto é que o nosso grupo de oposição foi um grupo de muita resistência, né? Porque a gente conseguiu fazer oposição ao Sarney, ao Grupo Sarney, numa época totalmente adversa, né? Mas resistimos. Tanto é que estamos ainda por aqui. Sim. E aí houve um desentendimento por conta... o que eu soube foi o seguinte, é que os delegados estavam cobrando uma taxa dos barraqueiros no período do São João, no período joanino. E o Zé Lawande se contrapôs a isso e disse que nenhum barraqueiro ia pagar a taxa para o delegado. Isso criou-se uma confusão e redundou nos delegados prendendo o prefeito. Eu lembro que estava no palanque, tiraram ele do palanque, algemaram, levaram para a delegacia. Eu estava, nesse período, como era um período junino, eu estava na comunidade de Oiteiro, também numa festividade junina. Era um Bumba Meu Boi que tinha lá. E eu fui com a Lande, minha mulher, tudo, né? E quando a gente está lá, já por volta de, eu acho que umas 9 horas da noite, por aí, mais ou menos isso, começaram a chegar vários carros. Eu achei aquilo estranho, né? E as pessoas chegaram ali e disseram, olha, Coral, os delegados acabaram de prender o prefeito Zé Lawande. Os advogados que foram acionados nem sequer conseguiram entrar, né, porque a polícia impedia, e a situação está insustentável. Só você pode resolver esse problema. Olha o pepino que eu peguei. Itapecuru pegando fogo. Pegando fogo. Eu na verdade era deputado estadual e advogado, né? E consegui entrar na delegacia. Tive uma conversa com o sobrinho e com o Porfírio, os convenci de que era melhor eles liberarem o Zé Lawande,
porque a situação ia ficar pior ainda. Zé Laonde era o prefeito, tá entendendo? Ele tinha foro privilegiado, né? E eles então disseram, então, Coroba, leva ele e tal. Então eu consegui a liberação do Zé Laonde, o levei até a sua casa, né? E eu, na verdade, fiquei muito feliz com isso, porque eu acho que ele não esperava que um dia eu fosse fazer um grande favor para ele, né? Ser seu advogado circunstancialmente. E teve uma repercussão grandiosa disso aí, porque houve uma repercussão logo em seguida na Assembleia Legislativa, né? O certo é que o episódio foi marcante e não se esqueceu desse episódio. Itapecuru não se esqueceu. Não se esquece. Vira e mexe, não fala aí. Exatamente. Faz parte da história, né? Um fato meio que inusitado. Isso né? aí. Enfim, e aí você terminou o mandato em 95. Ingressei. O Ministério Público, eu fiz, na verdade, 2 concursos para o Ministério Público. Quando eu era deputado estadual ainda, eu fiz um concurso para o Ministério Público, passei. E pedi ao Ministério Público que me aguardasse eu concluir o mandato para assumir o meu cargo. Foi direto para onde? Primeiro lugar que você estou dizendo esse é o primeiro episódio. Eu passei ainda como deputado. Sim. E o Ministério Público negou e deferiu o meu requerimento, dizendo que eu tinha que assumir logo. Então eu, como deputado, eu acho que final de 93, eu fui nomeado promotor. E eu perdi o concurso porque eu fiquei no mandato. E em 95 teve outro concurso. Então nesse eu passei de novo e assumi. Passou em um, passa em outro, né? É verdade. Então eu passei, eu talvez seja o promotor do Maranhão que tenha feito 2 concursos, né? Eu fiz um em 93 e o outro em 95. Ficou na berlinda ali, né? Ou continua o mandato ou vou logo assumir. Isso. Arriscou, ficou no mandato. E aí eu ingressei, como te disse antes, ingressei no dia 6 de junho de 95 e fiquei até o dia 12 de setembro de 2018, né, quando eu requeri a minha aposentadoria. Né? Quantos anos foram, Diego? De 24 anos, eu somei o tempo anterior que eu já tinha de trabalho, né? E aí nós tivemos aí mais de 35 anos de serviço. Né? Nesse período como promotor, muita história, muitos desafios. Eu lembro bem que um caso que deu grande repercussão, o caso Bertin. Isso. Né? E muitos outros casos, você atuando aqui na comarca de Vargem Grande, trabalhou em Chapadinha também, aqui respondeu por um tempo aqui em Itapecuru também. Né? Onde mais? Eu, na verdade, quando eu cheguei no Ministério Público, eu já cheguei com uma missão. Eu era, além de ter sido, como eu falei, advogado defensor dos trabalhadores rurais, eu também atuei muito no júri. Né? Eu tinha uma atuação como advogado no júri. Quando eu cheguei no Ministério Público, eu fui logo convidado para compor uma equipe do Ministério Público, que era a equipe do júri. Então eu fiz júri por esse Maranhão todo. Como advogado? Não, como promotor. Tinha uma atuação antes como advogado, quando eu era advogado, e quando eu cheguei no Ministério Público, eu fui convidado para compor a equipe do chamado Grupo do Júri do Ministério Público. E nós fizemos centenas e centenas de júri nesses 24 anos. De modo que eu atuei
nos casos mais rumorosos do júri no Maranhão. Né? E essa é uma das coisas que eu tenho saudade do Ministério Público, pela minha atuação no júri. Né? Então, atuei em muitas comarcas do estado. Muitos casos. Viajei o Maranhão todo, nesses 24 anos. Desses casos todos, o que mais lhe chamou a atenção, ou pela dificuldade, pelos rumores que, né, teve o caso de Décio Sá, Estênio Mendonça, delegado que foi morto na litorânea, vários tiros. Qual desses, não sei se esses ou outro, qual que lhe chamou mais atenção? O caso que eu me envolvi mais foi o caso do caso Bertinho. Por quê? Por uma questão muito simples. O Bertinho ele foi eleito prefeito de Presidente Vargas, que era um município integrante da comarca onde eu trabalhava, que é o Vargem Grande. E me chamou a atenção que durante a campanha eu não conhecia o Bertinho. Nunca eu, como promotor eleitoral, cheguei a vê-lo. Quando eu ia para as reuniões, ele nunca estava e assim. E ele se elegeu prefeito, que para mim foi, pessoalmente, foi uma novidade, né? Porque eu imaginava que ele não se elegesse prefeito. Foi eleito, um homem humilde e que veio ser assassinado em março de 2007, um dia trágico, e eu me envolvi por várias coisas. O Bertinho, ele, faltando assim uns 20 dias para ele ser assassinado, ele me procurou muito apreensivo, dizendo que queria uma conversa particular comigo. E eu me coloquei à disposição dele. Olha, eu converso com você e tal. E ele não me apareceu mais. E numa manhã de dia 7 de março de 2007, alguém me ligou e dizendo assim: olha, Cora, o Bertinho foi assassinado agora na Cigana, exatamente no local onde eu nasci. Sim. No povoado onde eu nasci, nos limites do município de Itapecuru. Foi um caso de grande repercussão, porque é a morte de um prefeito. Né? E eu instaurei de imediato uma investigação sobre sobre algumas notícias de desvios de recursos na prefeitura. Após a morte, muitos rumores eu instaurei. E o crime foi cometido nos limites territoriais de Itapecuru. O crime ficou com o Ministério Público aqui de Itapecuru, os promotores daqui, e a parte cível, a apuração de improbidade administrativa ficou comigo. Os dias foram se passando e eu fui convidado para assumir o caso de Bertinho, o caso criminal. Foi um caso muito difícil, porque a investigação foi uma investigação complexa, e eu tive a oportunidade de acompanhar a investigação na fase policial. Apesar de ter uma testemunha viva, né? Foi torturada, mas ele tinha muita coisa exatamente, mal contada. E o problema ficou em relação à questão dos mandantes. Eu não tive dúvida de que os executores, né, foram aqueles que foram apontados pela vítima, pela segunda vítima que não faleceu, que foi o Pedro Pote. Mas a pergunta era: quem foram os articuladores, os mandantes, né, do crime? Então isso demandou uma investigação e eu assumi, fiz uma denúncia, né? Acho que acompanhei até aqui um último julgamento que teve. Que foi recente. Eu não cheguei a fazer o julgamento porque
exatamente eu tinha me aposentado. Né? Não cheguei a fazer o julgamento. Eles foram condenados. O desfecho os total, mandantes, chegaram nos os mandantes? executores. Eu denunciei os mandantes, o processo ainda está tramitando, né? É uma tramitação vagarosa, mas esse caso me chamou a atenção por ser um caso em que envolvia um grupo de pessoas. Naquela época, ainda não se falava em organização criminosa. A organização criminosa só foi tipificada no Brasil em 2012, ou seja, 5 anos depois, mas me chamou essa questão da criminalidade, onde há pluralidade de acusados, né? Eu fiz a denúncia, e essa denúncia teve repercussão, porque foram várias pessoas denunciadas, políticos inclusive. O vice-prefeito, que já estava, o vice-prefeito que veio assumir a prefeitura também foi denunciado, e outros mais. E aí o caso teve um desenrolar, como você viu, de uma repercussão extraordinária. E eu me envolvi nisso, profissionalmente para mim. Eu era obrigado a me envolver, porque o caso exigia uma presença e um empenho do promotor, e eu procurei fazer a minha parte. E, apesar de não ter tido o desfecho que a gente esperava, mas eu fiz o que pude para dar a contribuição do Ministério Público para o caso. Fiquei muito penalizado, essa imagem nunca me fugiu da memória. A mãe dele, a mãe do Bertinho, chorando, uma senhora de idade, debilitada, já de idade, que depois veio a morrer, né, num estado difícil. Aquilo me fez empenhar mais no caso. A profissão, o Ministério Público, assim como outras profissões desse, né, às vezes até o jornalismo também, é meio que perigoso, né? Ela nos exige um pouco de cautela, né? Você trabalha se depara com pessoas que estão dispostas a qualquer custo, né, ganhar ou se livrar, né? E você passou algum aperreio nesses... Olha, nesses meus 24 anos, eu fui ameaçado várias vezes. Eu acusei, eu diria, os pistoleiros perigosos do Maranhão, quase todos eu acusei. Naquela época o Bando Bel, né, era Exatamente, eu tive... a minha atividade profissional foi uma atividade intensa, né, de muito perigo, mas eu concluí a minha jornada no Ministério Público ileso. Mas chegaram a fazer já, além de ameaça, chegaram a cometer alguma coisa, tentar alguma coisa? Não passaram das ameaças. Logo, eu sou cristão, acredito muito em Deus. A fé vai... E acho que o exército de anjos, protege. Todos esses anos, me protegeram. Tem que proteger. Porque, tá bom. E nesse período todo, muitas coisas aconteceram aí, que a gente viu, muitos casos. E fato engraçado, assim, teve algum... né, muitos casos. Que chega, porque às vezes chega, eu estava uma vez aqui na promotoria, aqui em Itapecuru há pouco tempo, e para tratar justamente de denúncia também, que eu já me envolvi muito, já denunciei bastante, né, políticos principalmente. Tinha um rapaz que chegou pedindo ajuda do promotor para um caso que ele tinha saído de casa e ele queria voltar para buscar as coisas dele particular, que a mulher não deixava, a mulher disse que ia dar uma facada nele. E eu fiquei olhando aquele e falei assim, imagina o tanto de coisa que vem bater aqui na promotoria. O Ministério Público... que não tem nada a ver, na verdade. Eu, na minha atuação,
eu reservava as sextas-feiras de toda a semana, isso eram 4 atendimentos por mês. Toda semana, sexta-feira, eu fazia atendimento ao público. Coisas aleatórias. E vinha tudo. Eu me lembro que na comarca de São João Batista, na Baixada Maranhense, o cidadão chegou e pediu que o Ministério Público intervisse num caso, né, em que a sua vizinha, o camarada dizia que a vizinha dele havia flechado as costas dele. Uma flecha, né? E eu fiquei extasiado e disse, mas o senhor está com a costa normal, suas costas estão... Não, mas é porque ela é macumbeira e tudo. E eu tive que intervir no caso, mostrar para ele que aquilo era apenas impressão dele, né? Trabalho de psicólogo. Cheguei, inclusive, aí à casa dele, porque ele disse que quando ele saía de casa pela manhã, ela o flechava. Diz que várias flechas, ele sentia as dores. E eu cheguei aí à casa dele e fazer esse trajeto com ele. E no período que eu estava com ele, ele disse que não tinham flechado. Ah, disse, mas não, ela não está fazendo porque o senhor está comigo. E eu então mostrei para ele que era... E depois ele me veio me agradecer que o problema estava resolvido. Então, eu resolvi muitos problemas. Imagina um promotor. Até na área espiritual. Na área espiritual. Eu imagino um promotor deixar em seu gabinete os afazeres, são problemas inúmeros para poder resolver a questão da Mas flechada. isso tem um sentido importante. É importante. Legal. Eu sentia uma distância muito grande em 95, quando eu entrei no Ministério Público, uma distância muito grande da sociedade com o Ministério Público. E eu me propus a diminuir isso. Quer dizer, o promotor, por exemplo, nas comarcas que eu passei, eu visitava todos os lugares, visitava as igrejas, visitava os padres, os pastores, tinha uma amizade com os políticos. Era uma interação da sociedade. Exatamente. Então eu procurei, né, ser um facilitador dessa relação. E acho que foi bom, né, tanto para o Ministério Público como para a sociedade. Eu vejo que hoje em dia o judiciário, juízes, promotores, eles têm áreas que eles atuam diretamente, até uma exigência da própria instituição, né, para que eles possam se interar. Estão sempre nas escolas, nas igrejas, como você falou, muito legal. E muitos amigos aqui em Itapecuru, por onde você passou, por onde você passa, você deixa. Eu queria falar de um especial amigo seu, Dr. Curtius Bezerra Carneiro. Zé Curtius é um grande amigo. Durante muito tempo a gente se encontrou na casa dele lá em Chapadinha. Ele disputou, eu não sabia, mas ele disputou a prefeitura. Foi meu adversário político, inclusive. Nós tínhamos um problema sério, porque Zé Curtius, vou relembrar uma história engraçada. O Zé Curtius foi meu médico, porque ele foi o primeiro médico que chegou em Itapecuru. Foi o meu médico de várias gerações, e foi médico das minhas filhas. E nós tínhamos um problema pessoal, éramos adversários políticos, tanto é que em 88 nós disputamos a eleição. Ele numa candidatura e em outra. E ele dizia assim para minhas filhas, diz para teu pai irresponsável, cuidar de ti. Então nós tínhamos um problema. Ele, nessa campanha de 88, ele fez uma propaganda negativa minha. Anos atrás, antes de 88, nós fizemos uma convenção do PDT. Fizemos a convenção e, após a convenção, nós fomos para a danceteria, Boate 404, que era lá do Siqueira, né, ali na rua Benedito Leite, ali em frente, praticamente em frente ali ao Clube das Mães. Ali era uma danceteria, né?
E nós fomos para lá depois da convenção, ficamos lá, quando foi 4 horas da manhã, alguma das pessoas que estavam lá conosco, do nosso partido, rapaz, cadê o livro de atas? Quer dizer, nós subtraíram o livro de atas na boate lá 404, na danceteria. E o Curtio soube disso. Aí o Curtio dizia, rapaz, como é que nós pudemos eleger um prefeito irresponsável que até a ata da convenção ele perdeu? Não cuida nem da ata da convenção, como é que ele vai cuidar do município? Mas você vê como é que é a história da vida, né? Em 1995, eu tinha ingressado no Ministério Público e fui para a ABB. E nós tínhamos o local de lazer era a ABB. E não sei por que circunstância eu fiquei na mesa com o curso. E dali então nós tomamos bastante cerveja nesse dia. E dali nós nos tornamos amigos, rapaz. Então de 1995 até hoje nós somos grandes amigos. Eu tenho saudade Só dele. mudou da cerveja para o vinho. Sou da cerveja para o vinho. Hoje ele está com 84 anos, ainda tomando vinho. E Ainda, um dos grandes amigos, crianças, um dos maiores amigos que eu tenho. É um baluarte. Eu agradeço diariamente a Deus pela amizade que tenho com ele. Você foi muito E mandar um abraço para ele também. Com certeza, eu pedi para mandar essa matéria, essa entrevista para ele. Grande amigo. E uma referência para mim, né? Porque o Curtius, ele é um cidadão honrado, um exemplo, e eu acho que grande parte dos méritos que eu tenho adquiri na minha vida devo a ele, como um bom amigo, um bom conselheiro. Bom. Do PDT direto para o PSB. Como é que você foi parar no PSB? PSB, eu era deputado, fui eleito pelo PDT, e fui depois, 2 anos depois, eu fui para o PSB. Por que fui para o PSB? Né? Eu tive algumas divergências internas no PDT. Eu já não estava me sentindo bem no PDT. A geração depois de Jackson ali meio que complicou o partido. Eu fui para o PSB e agora, depois de aposentado, quando voltei para a política, me filiei ao PSB porque era o partido que eu me filiara, né? E partido que eu vim até no ingresso no Ministério Público. Então, era o meu partido anterior. Então, eu, quando voltei para a política, a convite também do Índio do Brasil, que é o presidente do partido, ele me convidou e eu já estava mesmo propenso, e aí me filiei ao PSB e hoje sou filiado ao PSB, sou um dos prefeitos do PSB. Muito bem. Tem apoio do Bira, do Pindaré? O Bira é o nosso deputado federal, né, e tem nos ajudado, né, esteve aqui comigo. O Bira não participou da nossa campanha de prefeito, porque ele era candidato a prefeito em São Luís. Né? Mas esteve aqui no Nós somos seu ato de filiação. Ele teve 2 atos importantes, que foi na minha filiação partidária e também na nossa convenção. Ele esteve aqui juntamente com o presidente do partido, o Luciano Leitor, então prefeito de Timon. Não foi uma campanha fácil, né? Chamava aí o candidato liso, né? O candidato liso, mas toda campanha tem um custo, né? Você tem que custear. Existe 2 lados, acredito eu, do custo da campanha, né? Tem aqueles que ainda acreditam na compra do voto e tem o custo normal do som, do santinho, de militância, né? E esse custo, como é que foi para você que veio do Ministério Público? Você teve ajuda de amigos? Como é que você conseguiu conduzir a campanha? A campanha foi conduzida assim.
Uma das dificuldades que eu tive, primeiro eu tive dificuldade de me convencer de ser candidato, né? Eu me aposentei em 2018, comprei um sítio aqui na mata e vim para cá para morar aqui, né? Minha cidade, minha terra, e eu queria ficar na minha aposentadoria aqui. Quando cheguei aqui, algumas pessoas falaram: tem que ser candidato, é importante tu ser candidato, e eu não acreditava inicialmente que nossa candidatura fosse ter a grandiosidade que teve. Primeiro que eu não tinha partido, não tinha grupo, porque quando eu deixei a política, o nosso grupo se dissolveu, foi um período que entrou Júnior Marreca, e Júnior Marreca praticamente ficou com o nosso grupo todinho, que era meu, acabou indo para compor o grupo do Júnior, né, que foi prefeito 2 vezes, foi deputado federal, hoje tem o neto, seu filho, deputado federal. E eu, quando voltei, não via espaço político para minha atuação, porque nós tínhamos aí o grupo lá onde, né, representado por Miguel, né, e o grupo do Júnior. Eu não via espaço para uma candidatura minha, a princípio, né? O tempo foi passando e eu vi que a gente poderia formar um grupo. Mas os políticos estabelecidos não simpatizaram com a nossa candidatura. Tanto é que nós tivemos uma eleição em que houve uma união grandiosa dos políticos de Itapecuru, né, contra a nossa candidatura. Foi uma eleição difícil, né, porque nós vivemos num país como o Brasil. É isso que eu estou falando. A gente vai contra uma linha de pensamento que outros políticos têm da compra direta do voto. Né? Aí como é que você conseguiu conduzir isso? Eu acho que uma coisa que pesou muito na eleição foi o discurso de mudança, né? Eu acho que a minha vida anteacta, como advogado, defensor das comunidades, depois a minha atuação como promotor, né? E o discurso que nós alinhamos na campanha, né, eles surtiram um efeito extraordinário, né? Porque todas as forças políticas que se uniram contra nós são forças políticas respeitáveis, consideráveis, né? De modo que nós tivemos aí 11% dos votos de diferença. Foi uma vitória grandiosa, espetacular, mas uma vitória difícil, uma eleição difícil, por todas essas circunstâncias, porque esses grupos que se reuniram, além de ter força política, tinha a força do poder econômico e a força mesma do poder político, porque a prefeitura ou o prefeito Miguel apoiava também o grupo. Então, mesmo sendo candidato, é uma força muito grande. Muita gente não acreditava que eu pudesse ganhar a eleição. Eu passei a acreditar que ganhava no curso da campanha, porque eu via muita adesão, eu sentia onde passava que havia uma simpatia à nossa candidatura, né? Muitas adesões espontâneas, né, de pessoas que me procuravam e diziam: olha, eu vou lhe apoiar. E teve uma campanha parecida com a sua em Chapadinha, quando o Isaías disputou a eleição contra a Danúbia, que era a candidata do Magno Bacelar na época. Sim. Acho que 2008. Sim. Onde o Isaías que é um grande político da região, né? Isaías Forte. Sim.
ele estava disputando ali, e eu via na casa dele as pessoas chegando com um animal, né, um alimento, alguma coisa, para ajudar na campanha dele, porque sabia que ele estava quebrado, ele não tinha dinheiro para bancar a campanha, ele estava indo contra um prefeito milionário que tinha aquela fama de gastar mesmo, de fazer grandes festas, de botar para estourar a boca do balão. E eu via as pessoas chegar, e via as carreatas dele com carroça, com cavalo, carro velho, o cara chegava e botava combustível do bolso dele para participar e tinha aquela... Então eu comparei e vi muito disso, dessa campanha, na sua campanha, as pessoas aderindo para ajudar na campanha. Né? A gente vê, minha esposa foi candidata, a gente andou pela cidade toda também, continua andando, e a gente viu tudo isso acontecer. E você acha que isso ainda está forte, mas está diminuindo, a questão da compra de voto. Você é prova disso aqui, que esse poder econômico contra o discurso, né, é uma tendência, já está sendo eliminada. Tivemos aí a eleição de Bolsonaro, né, contra toda a estrutura, vamos dizer assim, do PT, que durante anos arrecadou e fez política com dinheiro, né, a própria derrota do Grupo Sarney no Maranhão, a sua vitória aqui, tudo isso são processos que estão caminhando para que isso possa cada vez diminuir mais, né, Coral? Eu acho que a classe política, ao longo dos anos, vem perdendo muita a credibilidade. Né? Então, a população, pelo fato das políticas públicas não serem eficazes, as pessoas vão perdendo a esperança, né? Vão se desanimando e querendo o novo. Por exemplo, Itapecuru, esse grito de Itapecuru já tinha ocorrido em 2012, quando o professor Magno, né, ele derrotou, né, as forças políticas tradicionais naquela época. Né? E como o governo teve problemas, aí volta o Miguel, que já tinha sido prefeito 2 vezes. Né? Mas o que eu sinto em Itapecuru é que o povo quer mudança. Então, o grande desafio que eu acho, o grande desafio hoje, Tiago, do nosso governo é restaurar essa credibilidade. Eu tenho consciência de que o maior papel hoje que o nosso governo tem que desempenhar é o de mostrar para a população que a classe política merece crédito, né? Que ainda tem políticos que possam realmente, né, mudar a face da política tradicional que se vem vivenciando no país. Por isso que hoje, nós temos algumas bandeiras que a gente vai implementar na nossa administração de Itapecuru. A transparência, né? O povo tem que acompanhar o governo, saber quais os recursos que tem, os recursos que não tem, quais as possibilidades que o governo tem, de você abrir a administração pública, a caixa preta. A caixa preta para a administração pública ser algo que a população conheça e veja. Que é o certo, né? Que é o certo. Nosso. Então, Tiago, nós pretendemos fazer um governo transparente, um governo honesto. Essa é a nossa meta. Né? Eu tenho dito sempre que eu tenho 3 grandes compromissos nesse governo. Primeiro, o meu compromisso é com Deus. Ninguém engana a Deus. Não adianta eu estar dizendo aqui que vou fazer um governo honesto se eu estiver fazendo amanhã tramóias, praticando corrupção, etc. Segundo, compromisso comigo mesmo. Todo dia a gente se olha pelo menos uma vez no espelho. E nós temos que nos justificar para nós mesmos. E depois, em terceiro lugar, eu tenho um compromisso com a sociedade itapecuruense. O povo que lhe elegeu e com minha terra, entendeu? Com minha terra, onde eu nasci, onde eu tenho os meus maiores amigos, onde eu pude, né, gestar
os meus sonhos. Então eu chego aos meus 62 anos, no exercício do cargo de prefeito, eu tenho o dever de fazer uma gestão digna. Então eu sou consciente disso. E todos os desafios, eu tenho grandes desafios, mas nós vamos vencer todos. Porque eu acredito que quem haja com honestidade e com boa fé, isso tem tudo para dar certo. E vai dar certo. Quando a gente trabalha, seja lá qual for a profissão, né, Coroba? Você trabalha com amor, com dedicação, você consegue atingir o objetivo, exatamente, ter êxito na sua profissão, no resultado final que você vai entregar, vamos dizer assim, para o seu cliente, para a sociedade. E qual é que está sendo o maior desafio? 4 meses praticamente hoje, hoje 30, né? 4 meses de mandato. De mandato, isso. Qual foi o maior desafio até hoje? Nós temos muitos desafios. Primeiro, ser prefeito é uma coisa nova para mim. Segundo, eu escolhi uma equipe nova, porque eu quero apostar no novo, inclusive na equipe, né? Não falo de novo, do novo como prática política. Sim, mas uma equipe preparada que vai dar conta do serviço. Não é porque é novo que está começando. E nós tivemos profissionais. Né? Naturalmente, o início de uma gestão não é fácil. Primeiro porque, ao se chegar a uma prefeitura, né, no Brasil se instituiu o chamado período anterior à posse, que é a chamada transição. Nós não temos no Brasil, eu testemunhei isso como promotor, a cultura da transição. Então, por mais que o Ministério Público se esforce, por mais que as partes envolvidas, prefeito eleito e prefeito que está saindo, se esforcem, nós não estamos preparados para a transição. Então, sempre quem chega dependendo de muitas informações que ele não tem. Entendeu? Então, isso dificulta a administração. E você precisa de um tempo para ter os ajustes. Então, nós estamos aí no nosso 4º mês, nos ajustando, estamos num período invernoso. Pandemia também. Pandemia, que esta realmente é um dado interessante, porque ela tem repercussão em todos os aspectos da administração. Então, Tiago, mas nós já temos um norte a seguir. Por exemplo, hoje, nós já temos um certo domínio da máquina administrativa, nós já temos um programa de governo que nós construímos na campanha, embora com a pandemia, mas nós conseguimos construí-lo, e estamos na fase de implementação, porque nós tivemos a fase de planejamento do nosso primeiro ano de governo. Nós não podemos planejar isso durante o período antes posse, porque nós tivemos uma eleição no dia 15 de novembro. Houve alteração do calendário eleitoral. Quer dizer, nós só tivemos 45 dias de transição. Entendeu? Toda a transição que a gente esperava ter um êxito, não tivemos. Eu aqui não quero culpar o prefeito anterior. Eu acho que uma série de fatores contribuíram para isso, né? Mas eu quero dizer hoje que eu estou extremamente animado, porque apesar das adversidades, nós temos hoje mais de 8 milhões para investimento. Nós conseguimos nesses 4 meses juntar, fazer caixa de 8 milhões nas diversas áreas, na área da educação, da saúde, da infraestrutura, e em outras áreas. Nós temos hoje um equilíbrio nas finanças do município, tanto é que nós já definimos que vamos pagar mensalmente o servidor
até o dia 20. Antecipado. Antecipado, né? Nós vamos pagar, antes do dia 20, nós vamos pagar a saúde, a educação, e no dia 20, até o dia 20, pagaremos todos os servidores. Nós estamos repassando o dinheiro da Câmara, né? O repasse para a Câmara, no dia 15, né? Nós temos o prazo até o dia 20, mas estamos passando antes. Podemos até, nosso caixa até permite que, se a gente quiser passar no dia 1º, hoje, por exemplo, nós estamos no dia 30, né? Temos já dinheiro para a Câmara, o dinheiro da Câmara já está reservado. Uma grande dificuldade dos outros prefeitos, né? Esse repasse, sempre teve ali um puxa daqui, aperta dali. Nós temos, inclusive, nós passamos pelo mês de janeiro, não tivemos o fundo, a parcela do fundo do dia 10 nem do dia 20, mas nós honramos todos os compromissos dentro dos prazos. Então nós temos esse ajuste, até porque nosso governo é honesto, nós preservamos os recursos públicos para que eles atendam às obrigações do Tesouro, né? E eu não tenho dúvida de que nós faremos uma grande gestão. Eu acho, pelo meu cálculo, pelo meu planejamento, né, estratégico para o governo, na área financeira, o município de Itapecuru-Mirim, ao longo dos 48 meses, dos 44 meses que nós temos adiante, com o recurso que nós já temos em caixa para investimento, esses recursos são para investimento, esses recursos não são recursos de manutenção da máquina nem de pessoal. Esses 8 milhões são especificamente para quais áreas? Nós vamos já temos recursos para recuperar 25 escolas e climatizá-las. O recurso já está garantido. Temos recursos para a área da iluminação, temos recursos para a informatização da saúde e da educação, porque nós não temos ainda a saúde e a educação informatizada. Nós vamos informatizar essas duas políticas, vamos informatizar todos os setores públicos, as outras secretarias, já estamos instalando um sistema de protocolo na prefeitura. Nós temos recursos para cumprir todas as dívidas que tínhamos com a Vale, porque nós temos pendências com a Vale e com a Caixa Econômica, né? E já temos recursos para vários investimentos. Por exemplo, nós já temos recursos para a recuperação de vias públicas, né? É um grande desafio, né? Itapecuru hoje é um grande desafio. As pessoas, eu vejo reclamando bastante das hoje ruas. Itapecuru, para nós recuperarmos ela, nós vamos deixar a cidade como ela deveria estar, nós vamos precisar de 40 milhões. Certo? 40 milhões. Já fez esse cálculo todo? Já fiz, 40 milhões. Hoje, você sabe que muda. Para arrumar as vias públicas da cidade. Para arrumar a cidade. Nós precisaríamos de 40 milhões. E já temos algumas promessas, mas eu quero fazer um governo pé no chão. Eu estou confiando nas finanças do município. Eu sei que nós vamos receber ajuda do governo federal, ajuda do governo do estado, mas nós estamos nos planejando para aplicar os nossos recursos. Vamos pedir para os deputados federais. Isso. Né? Eu quero aqui fazer um apelo que todos os deputados federais, nós temos hoje um deputado federal, daqui, o deputado Neto, quero convidá-lo a fazer parceria com a gente. Vou trazer Neto aqui, vou pedir para ele, olha, o prefeito quer que você, o prefeito da população, quer que você ajude de fato. Isso. Né? E toda ajuda que chegar eu vou dizer, olha, isso aqui é emenda do ajude deputado de fato Neto, essa gestão, porque é uma cadeia, né? Exatamente. Eu acho que a transparência nos ajuda a isso. Né? Acho que não tem nada a esconder, eu acho que é dever nosso. Nós temos
mandato, e como mandato a gente tem que ajudar a nossa cidade. Então eu acredito que o deputado Neto Marreca vai nos ajudar nesses 2 anos que nós temos aí pela frente, né? Se ele se reeleger, que eu espero que ele se reeleja, ele continue nos próximos 2 anos a nos ajudar, né, nessa grande tarefa de reconstruir Itapecuru. Quer dizer, Itapecuru hoje você sabe como está a situação viária do município. Nós temos problemas de água, de abastecimento d'água, nós temos problemas de infraestrutura, nós temos problemas na saúde seríssimos. Quer dizer, nós não temos um hospital municipal. Não é? Existe um plano, alguma coisa desse sentido? Nós vamos trabalhar para nós termos o nosso sistema de saúde municipal, porque hoje nós estamos a depender sempre do Estado, do hospital regional. Acho que isso não é justo, acho que a sociedade itapecurense precisa de um sistema de saúde onde o município possa fazer a sua parte. A gente sabe que o município deve fazer a atenção básica. Itapecuru é um dos poucos municípios do Brasil que não tem hospital municipal. Então acho que isso é um desafio e nós vamos trabalhar duro para, não é, restaurar esse sistema de saúde municipal, né? Vamos tentar melhorar nossa educação. Nós estamos lá embaixo no IDEB. Entendeu? Nós estamos aí na casa do 100º lugar. Nossa meta é nos aproximar aí dos 5 primeiros, 10 primeiros. Nós vamos lutar por isso. Que não é fácil, mas dá para fazer. Dá para fazer. Eu já me dispus, já disse essa semana, conversando com a secretária de Educação por telefone, disse a ela, nós tínhamos uma reunião essa semana, não pudemos fazer pessoalmente, vamos fazer só na semana que vem, mas eu disse a ela que eu vou dedicar parte do meu tempo como prefeito para a gente cuidar juntos da educação. Eu vou ser um servidor da educação. É um desafio muito grande agora na pandemia também, Coroba, em relação às aulas, como é que vai, não vai. Isso. Nós temos essa questão, porque essa é uma questão impactante, porque nós não fomos preparados, Tiago, para enfrentar uma pandemia dessa. Nós tivemos, em 1918, nós tivemos a gripe espanhola, que foi uma catástrofe, né? Foi uma pandemia à época. Mas nós não aprendemos ainda a lidar com pandemia. E você vê como é que nós estamos enfrentando aí o coronavírus. E daqui a 100 anos ainda não vamos ter aprendido. Então, isso tem causado um mal terrível, né? Existem estudos hoje do Banco Mundial, né? Estudos aí da Unesco, que nós vamos recuperar somente no ano de 2030 os prejuízos que foram causados pela pandemia nos anos 2020, 2021. Entendeu? Foi realmente uma perda, um prejuízo muito grande. Então, mas nós vamos correr atrás. Sim. Nós não estamos desanimados, né? E vamos correr atrás porque eu acho que a nossa missão é essa, né? E a gente tem que cumprir a nossa missão, né? Envidando todos os nossos esforços, para no final dela a gente dizer como Paulo disse em uma das suas cartas: combati o bom combate, né? Todo bom cristão, todo bom cidadão, né? Todo bom profissional, ele combate o bom combate. Eu quero, né, não ser, eu sei que eu não vou ser o melhor prefeito, mas eu quero ser um dos bons prefeitos, né, deste Brasil, né, lutando pela dignidade das pessoas. As pessoas têm que ser bem tratadas, as pessoas têm que ser o foco da nossa administração, a dignidade das pessoas, porque nós enfrentamos hoje, Tiago, um grande problema na humanidade. O ser humano,
deixou de ser o foco, o destinatário natural das políticas públicas. Hoje nós falamos em sistemas. As pessoas estão sumindo, as pessoas morrem, e isso é uma naturalidade, porque nós estamos muito voltados para os sistemas. Então, os números, não as pessoas. Não as pessoas. Nós estamos, então, eu acho que um dos nossos desafios também é a valorização da pessoa humana. Para nós valorizarmos a pessoa humana, nós temos que conjugar, né, dois grandes sistemas. Um é o sistema da sustentabilidade e outro é o sistema, né, do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, o mercado, tem que ser sustentável. Nós não vamos contabilizar riqueza se existem pessoas passando fome. Nós não vamos contabilizar desenvolvimento com pessoas morrendo de fome, pessoas que morando em habitações desumanas. Enquanto a gente não equacionar essa desigualdade social marcante, nós não podemos falar numa sociedade, né, nova, numa sociedade que nós desejamos. Acho que o desafio é muito grande, principalmente na educação cultural das pessoas, para mudar um pouco a cabeça das pessoas, como olha o político, como vê a coisa pública, a questão da participação. Vocês estão colocando agora nas redes sociais da prefeitura a participação, para as pessoas realmente opinarem naquilo, no plano, né, plurianual, para que as pessoas possam de fato dizer o que está faltando. Eu sempre falo, a gente sempre caminha, Sheila sempre tem esse discurso também, essa mentalidade, que às vezes chega um político ou alguém diz, olha, eu vou botar uma praça aqui no seu bairro, vou colocar isso, aquilo, sem ouvir a comunidade. Não adianta você botar uma biblioteca onde eles querem uma quadra. Isso. Não adianta colocar uma quadra onde quer uma biblioteca, uma escola, uma creche. Então você tem que ouvir a comunidade, a população. E aí, o seu governo está de parabéns. Como eu falei, os desafios não são poucos, porque você pegou aí agora apenas 4 meses de mandato, um inverno rigoroso, uma pandemia desastrosa, né, que nos afetou diretamente. Você foi vítima também do Covid. Foi, rapaz. Inclusive, vamos aproveitar aqui para agradecer a Deus pela nossa vida, né? Você foi um vencedor, eu também venci o Covid. E vamos torcer para que muitos irmãos nossos que hoje estão em UTI, estão entubados, ou mesmo em casa, que consigam, né, vencer o Covid, que é terrível, né? Eu tive meu pulmão comprometido em 80%. Então eu louvo a Deus estar aqui, vivo, e com esse ânimo todo de trabalhar por Itapecuru. Vamos trabalhar que Itapecuru está precisando. É isso aí. Né? Eu nem coloquei nada na rede social, faça sua pergunta. Eu acho que esse bate-papo aqui mais descontraído, você contar um pouco da sua história, um pouco desse processo para chegar a estar prefeito hoje, né? Você que é meu amigo, agradeço demais, espero que tenha gostado aqui da nossa... Rapaz, eu só tenho a agradecer aqui esse ambiente, eu nem vi o tempo passar. Olha aí. Parece que a gente começou mais agora, de uma né? hora aí falando. Mais de uma hora. Obrigado, Tiago, por essa oportunidade. Esse momento para mim foi importante, né? Porque a gente revive o passado, a gente participa do presente e a gente quer contribuir para um futuro melhor. Amém. Obrigado. Nosso cenário aqui são coisas da nossa história. Isso. Né? Parabéns. A gente vai aos poucos, atrás de você aí tem uma máquina de escrever. Isso. Que era do velho Mundiquinho, meu avô, lá em Chapadinha. Pois é. Escreveu muitas cartas. Isso. Né? Você conheceu meu avô, não foi? Conheci. Foi prefeito, meu avô foi prefeito. Prefeito, um dos homens importantes da região do Baixo Parnaíba, do seu avô. Eu tenho a carta. É uma história bonita, uma história marcante. Né? Ele foi nomeado em 43 pelo interventor federal, ele foi nomeado prefeito. Eu tenho esse documento, essa nomeação dele. 3 anos depois ele disputou a eleição, ganhou,
de 200 votos a 100 e pouco. Nessa época eram 500, 400 eleitores lá em Chapadinha, né? A gente fica orgulhoso assim de fazer parte dessa história, de contar um pouco, de ouvir as histórias, né? E poder colaborar com o nosso internauta. E o nosso material está disponível para você, sua família, seus eleitores, seus amigos, não só no YouTube, mas também no Spotify. Muito obrigado. Tá? Eu agradeço de coração, Tiago. Obrigado mesmo. E nós estamos à disposição e vamos, com certeza, vivenciarmos, apesar da pandemia, vamos esperar que a gente passe por ela e que a gente tenha dias futuros promissores. Tá bom, eu quero você de volta aqui, né, para a gente contar um pouco mais. Já sempre à disposição. Vamos fazer aí um balanço de mais 6 meses, né, 4 meses. E parabéns pelo seu trabalho, né? Parabéns pelo trabalho da Sheila, né? Vocês fazem um trabalho importante e marcante, né? E que leva o nome de Itapecuru para outras searas, né? Isso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Estamos sempre à disposição do Poder Público, dos seus secretários, né, para que a gente possa contribuir. Que além de televisão, internet, rádio, tudo isso, existe por trás o comunicador social, que esse tem um papel fundamental de informar, denunciar e contribuir com a educação no nosso município, no nosso estado. Obrigado, meu líder. Obrigado. Podcast.